Você já pensou como ser emocionalmente saudável, como controlar suas emoções? Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso com base na palavra de Deus. Isso é super importante, por quê? Porque se você é emocionalmente saudável, você consegue lidar com o seu ministério. Às vezes você está esperando que Deus te leve aonde Deus já falou, Deus já prometeu, só que Deus ainda não te colocou na posição ainda por conta do seu emocional, porque quando Deus realmente te colocar na posição que você precisa estar, o seu emocional tem que estar equilibrado, porque vem muito mais afrontas e vem muito mais dificuldades do que você tem quando você não está exercendo o seu chamado ou aquilo que Deus te chamou para fazer. Então é sobre isso que a gente vai falar. Bom, se vocês quiserem aproveitar, deixar comentários, se tiverem perguntas, pode deixar aí no chat, que o chat já está funcionando. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Oliveira, eu sou a criadora do canal Viajante Missionária, e aqueles recados básicos iniciais, não se esqueça de assinar o nosso canal se você tem interesse em receber assuntos sobre como se preparar para o seu chamado, para a sua vida, o seu dia a dia, através da palavra de Deus, você aprender sobre vida missionária e assuntos relacionados. Então, se você gosta disso, já assina o nosso canal e aciona as notificações para você receber aí na sua casa quando sair um vídeo. A sua curtida também é muito importante, isso faz com que as outras pessoas também recebam esse conteúdo e a gente vai se ajudando uns aos outros. E lógico que o seu comentário é super importante, porque também pode virar vídeo no canal. Então deixa o seu comentário, vamos bater um papo aí, que eu estou sempre respondendo o pessoal que está mandando os comentários e a gente vai se comunicando, tá joia? Então vamos começar vamos começar com a palavra, esse direcionamento emocional. Ao meu ver, é super importante essa questão, porque você vai entender, como eu já passei por esse processo e às vezes passo, como o emocional envolve muita coisa na nossa vida e como pode atrapalhar definitivamente pode. O emocional é responsável por nos derrubar, se a gente não tomar cuidado, não seguir os conselhos bíblicos e até conselhos profissionais de pessoas que entendem de como funciona aí nossa mente e o nosso comportamento social, né? Que na realidade tudo que é estudado acaba sendo que os resultados vêm os cientistas acabam descobrindo que está tudo na Bíblia e, né, e assim a ciência na realidade ela acaba até explicando a Bíblia e aí a gente entende que Deus deixou tudo preparadinho para a gente encarar e viver essa vida aqui enquanto a gente estiver por aqui. Então vamos lá, olha só, o que eu separei para a gente falar? A gente vai falar em alguns tópicos, e eu gostaria de ler só um trechinho de uma palavra que a gente vai entrar um pouquinho no emocional de Jesus, porque Jesus, ele foi um dos maiores exemplos emocionais que teve na Terra. Tem até um livro, eu já cheguei a ler um livro do Augusto Cury que fala, tem vários livros que falam sobre Jesus, e ele sempre comenta sobre essa questão, como Jesus reagia quando ele estava sob pressão. E essa é a chave nossa, porque quando a gente não está sob pressão, é fácil pensar o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer. Só que quando a gente está sob pressão, esse que é o perigo, é nesse momento que a gente tem que se controlar emocionalmente, é aí que está a chave do negócio. E isso é preparação, a gente tem que se preparar para isso, né? E Deus vai nos colocando em situações para que também nós venhamos nos preparar. Bom, tem uma história na Bíblia que está no livro de João, no capítulo 8. Eu não vou ler a história toda, só vou ler um versículo aqui, para vocês entenderem, que eu vou ler o versículo 7, que fala assim: E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, essa é uma história na Bíblia que a maioria das pessoas conhece, até às vezes até as pessoas que nunca leram a Bíblia, que conta a história de quando uma mulher ela é pega em adultério na época em Israel. E aí as pessoas que pegaram ela, a lei de Moisés dizia que quando era pego as pessoas em pecado, geralmente era a lei do olho por olho e dente por dente. Então, se no caso a pessoa fosse pega em adultério, a pessoa teria que ser apedrejada. E aí pegaram a mulher e levaram até Jesus para aí sim apedrejar.
por que, assim, levaram até Jesus? Porque, na realidade, a intenção que estava no coração das pessoas, principalmente os fariseus, os escribas e os religiosos que eram contra Jesus, eles estavam tentando de qualquer maneira um jeito de pegar ele, com que ele fizesse, com que ele caísse em contradição. Então eles criavam, quando eles viam alguma situação favorável, eles tentavam jogar, principalmente nos momentos que Jesus estava pregando no meio da multidão, para ver se envergonhava Jesus, para ver se Jesus saísse da linha. E dessa vez levaram a mulher para apedrejar. Quem já viu a história sabe que quando ele levaram para Jesus e falaram o que ela tinha feito, ele parou um momento e virou para todo mundo e falou: "Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra". E aí todo mundo ficou chocado e todo mundo acabou indo embora, porque todo mundo viu que todo mundo tem pecado, todo mundo erra. Então, o interessante aqui, só que para Jesus dar essa resposta, Jesus ele parou. A Bíblia fala no versículo que ele parou um instante, ele a Bíblia fala que ele estava desenhando na areia, e ele parou um instante, aí ele voltou e respondeu. Então essa é a questão chave, porque Jesus ele era super inteligente e ele andava com o Espírito Santo de Deus, que revela o que está no coração do outro em relação a gente. Isso é bem comum se você é servo de Deus e segue a palavra, você sabe que Deus pode te revelar a intenção do coração da pessoa que está conversando com você, da pessoa que anda com você. Deus, ele tem através do Espírito Santo, ele pode fazer isso. Por isso que é interessante, eu diria muito mais que interessante, é importantíssimo que nós tenhamos um relacionamento pessoal e muito forte com o Espírito Santo. Porque se a gente tem esse relacionamento com ele, nós conseguimos lidar com o nosso emocional e conseguimos sair de situações que podem nos colocar de maneira a ferir outras pessoas, de maneira que a gente venha desagradar a Deus e também explodir emocionalmente, que também não vai fazer nada bem para nós mesmos, né? A consequência também vai ser para a gente. E aí Jesus parou, pensou e aí ele respondeu. Então, Jesus, ele tinha momentos que ele não atacava, ele já tinha momentos que ele já vinha com a resposta, mas momentos como esse que ele estava sob super estresse emocional, porque dependendo do que ele respondesse, iam matar a mulher. Se ele falasse, tá, vocês realmente têm que seguir a lei de Moisés, que na verdade era a lei de Deus, que ele veio em nome de Deus, ele ia falar, se ele falasse apedreja, ele ia fazer com que toda a pregação dele caísse, porque ele estava pregando amor, ele estava pregando justiça. Aí se ele prega, fala não, apedreja e mata, a pregação dele acabava, então ele não ia ter mais moral para pregar o que ele estava pregando. Agora, se ele fala não apedreja, todo mundo ia falar assim: "Ah, então você não segue a Deus, você não segue a lei de Moisés, então isso aí não é, você não vem de Deus". Então ele ficou numa situação complicada. E foi por isso que ele agiu dessa maneira e logo ele deu uma resposta que talvez muitos de nós jamais pensaríamos em responder isso, mas assim ele fez. Por que eu tô falando tudo isso daí? A gente vai começar agora a falar só para encaminhar vocês para ter uma conclusão aqui para vocês me acompanharem. Na realidade, então eu já falei, a gente tem que ter essa relação pessoal com o Espírito Santo, isso é a chave para o nosso emocional. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores e a gente vai escorregar no emocional. Tem que treinar, nós temos que nos treinar. Por quê? Porque nós recebemos ataques a todo momento. Todo momento tem um tipo de ataque que vem contra a nossa vida. O inimigo faz com que a gente saia do nosso eixo, né, para pecar contra Deus e contra as pessoas, porque aí se eu firo pessoas, é super complicado ferir pessoas. Além daquilo me prejudicar, eu prejudico o outro, e Deus não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para restabelecer relações. Então, relacionamentos para que as pessoas vivessem bem umas com as outras. Então, olha só, Deus ele comanda as nossas emoções. E na Bíblia se você ver a Bíblia, ler e começar a estudar sobre isso, você vai achar várias maneiras que Deus nos orienta a lidar com as emoções. Uma delas, que eu queria falar para vocês aqui, é como Deus fala na questão de amar os nossos inimigos.
Não adianta dizer que falar, ai, mas eu sou super bacana, eu sou super legal e eu não tenho inimigos. E mesmo que você seja a melhor pessoa do mundo, você vai ter pessoas que não gostam de você. Jesus teve, a gente não é diferente dele, então nós vamos ter pessoas, às vezes, aí, pessoas que a gente não, até não sabe que não gostam da gente e que às vezes trabalham para prejudicar a nossa vida. E aí, mais uma vez, eu falo para você que entra o trabalho do Espírito Santo, porque quando uma pessoa que você talvez não saiba que gosta de você, que vai te prejudicar, o Espírito Santo ele te mostra e te dá saídas para se livrar daquilo que a pessoa vai fazer contra você. E também o Espírito Santo te mostra se é para você ir se envolver com a pessoa, em amizade, ou seja, qualquer tipo de relacionamento, Deus nos alerta, olha, não se envolva com essa pessoa, ou, e, né, dá algumas opções para a gente. Então, por isso que é importante andar com o Espírito Santo ligado com Deus. Então, essa questão de amar os nossos inimigos é uma das chaves do nosso emocional. Porque pessoas vão vir contra nós com palavras para nos abater, vão tentar fazer coisas contra nós, e aí nisso gera esses conflitos de relacionamento. Tem gente que teve conflito de relacionamento e passa anos sem perdoar o outro, e vira o inimigo e passa anos sofrendo com a falta de perdão. Que inclusive a falta de perdão, só dá um assunto só de vídeo, prejudica mais aquele que não perdoa do que aquele que fez alguma coisa para você. Então você tem que tomar cuidado, porque a falta de perdão, quando você fecha o coração e não quer perdoar, porque tem muita gente que fala assim, não vou perdoar, não vou perdoar. O prejuízo não é da pessoa que você não vai perdoar, o prejuízo é seu. Então você que está sofrendo isso. Então muda um pouco esse pensamento. É difícil perdoar, mas Deus tem a chave. Se você abrir o coração, Deus vai te dar o caminho para perdão. E aí, olha só, então amar os nossos inimigos, ou seja, porque a Bíblia fala que é fácil amar aquele que me ama, mas é aquele que me odeia, aquele que me persegue. Então é nisso que a gente vê o amor de Deus, e é nisso que a gente vê o equilíbrio emocional. Por quê? Porque você vai ser perseguido. Se a luz de Jesus brilha na tua vida, se Deus tem um plano na tua vida, como ele tem na vida de cada um de nós, sempre vai ter alguém que vai se levantar, e nesse momento, o nosso emocional, para que a gente mantenha equilibrado, é amar esse inimigo. Amar, eu não estou falando para você que não significa que a gente tem que ir lá andar de mão dada e ficar do lado da pessoa, não é isso. É respeitar a pessoa e, se ela precisar de ajuda, ajudar. Né? A gente tem que ajudar, como diz o ditado, né? Ajudar quem sem olhar. Esqueci o ditado agora, me deu branco. Mas a gente tem que ajudar sem olhar quem, né? Então, é isso uma das coisas que a gente pode fazer, que nos ajuda, isso é bíblico e vai nos ajudar a controlar o nosso emocional. Outra coisa é sempre pensar no outro. Eu sempre choro com os que choram e rio com os que rio, com os que estão rindo. Por quê? Porque, assim, eu tenho compaixão com o outro e vivo e ajudo o outro de maneira que sempre me colocar no lugar da pessoa do meu próximo, da pessoa que próximo é qualquer um, na realidade, né. Então, me colocar no lugar dessa pessoa e fazer o máximo para poder ajudar ela, no sentido de como se eu estivesse vivendo aquilo, eu também faria aquilo por mim, obviamente, porque você não vai querer o mal para você. Então, porque você ama ao próximo como a ti mesmo, ou seja, primeiro você se ama para depois amar o próximo. Ama a Deus em primeiro lugar, ama você e depois ama o próximo. Então, isso daí tá na Bíblia, que a gente tem que chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. E aí, olha só, como que a gente vai responder, como que a gente vai agir às relações pessoais, principalmente nos tempos difíceis? Gente, porque ter equilíbrio emocional no momento que a vida da gente está tudo bem, não tem problema nenhum, é fácil. Você está super sorridente, você sabe, você tem coisas, motivos bons para se alegrar, então isso é super fácil. E dificilmente no momento, num tempo desse, alguém te tira do sério. Mas principalmente quando você está passando momentos difíceis, momentos de provação, de dificuldade, vem muitas pessoas tentando te abater e criando situações para que você se abata. Então, aí que está o segredo, porque a gente não pode deixar que os nossos sentimentos nos conduzir no que fazemos e no que a gente diz. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui clássico. Vamos supor que uma pessoa quer entrar em conflito com você, quer entrar em discussão. Ao invés de você rebater, o que você faz? Sai fora.
evita, ignora, deixa a pessoa falando sozinha, e aí se realmente a pessoa te ofendeu ou falou alguma coisa, você vai voltar em um outro momento que a pessoa está calma e vai conversar com a pessoa. E o ideal é que quando você quer conversar e quer manter as coisas brandas, vamos dizer que às vezes a pessoa se alterou por falta de sabedoria ou porque não tem o emocional controlado, você vai sempre jogar para o seu lado. Falar, por exemplo, você não vai chegar e vai falar assim: olha, porque você disse isso, 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 isso. Você vai falar assim: ah, o que que eu fiz para que você fala isso, fala isso, fala isso? Então, quer dizer, sempre o que que eu fiz, onde eu falei alguma coisa que te feriu, onde está o meu problema, para manter o diálogo, porque você vai ver que assim as coisas se resolvem, você evita muitos conflitos. Então, e o seu emocional continua equilibradinho ali, e você consegue lidar com as pessoas. O que que a gente, na realidade, precisa evitar, né, para manter o nosso emocional saudável? A gente tem que evitar acreditar no que as pessoas falam e das maneiras e também a gente tem que evitar a remoer sentimento contra as pessoas quando elas nos julgam, porque tem muita gente que julga a gente errado e elas julgam a gente injustamente. Às vezes ela nem conhece a nossa vida, não sabe nada da nossa vida e a gente faz alguma coisa e elas vêm e nos julgam. E isso é super injusto, a gente se sente muito mal com isso. Só que a Bíblia fala assim que ninguém tem o poder de julgar a não ser Deus. Então, você vai entregar essa pessoa na mão de Deus e tem coisas, gente, que é melhor você ser feliz do que ter razão. Então, você não vai entrar em debates, em brigas com pessoas por conta de coisas que não é verdade. Você tem que ter no seu coração que isso não é verdade para mim. O que estão falando de mim não é verdade. Por que que eu vou lá debater se eu sei quem eu sou, se eu sei que Deus sabe quem eu sou? Então, eu vou evitar esse tipo de problema. Você tem que sempre ter em mente que você é uma pessoa chamada por Deus, que você é uma pessoa amada de Deus, que a sua essência, tudo que Deus colocou em você, são coisas para abençoar as outras pessoas e para ser uma bênção. Você tem defeitos? Tem. Você é pecador? Você é. Não estou falando que a gente é perfeito, mas Deus, ele tudo que ele fez por nós é porque ele nos ama. Então, qualquer coisa que falarem para te abater não vem de Deus. Então, isso tem que ficar bem claro para você. Não vem de Deus. Correção vem de Deus, mas correção é uma coisa que te faz crescer espiritualmente e emocionalmente em todos os sentidos. Quando te corrige, você cresce. Agora, quando falam palavras para você para te denegrir, para você se sentir mal, para você perder, para ficar chateado, magoado, isso não vem de Deus. Então tem que ficar bem claro isso. Então, ouviu ali, bateu errado, já não é de Deus, já nem aceita a palavra. Então, isso é o que a gente tem que fazer. Outra coisa é não reagir negativamente aos perseguidores. Gente, os perseguidores vão estar aí, eles vão estar nos afrontando pelas costas muitas vezes, né? E às vezes acha que se você segue a Deus, acha que você não sabe que estão te afrontando pelas costas. Mas assim, o nosso papel com o nosso perseguidor é orar. Porque o nosso perseguidor nos persegue, porque vocês já viram aquela historinha que tinha um vagalume que ele ficava voando e aí a cobra queria de todo jeito pegar ele por conta da luz, porque a luz estava atrapalhando, estava irritando ela. Então é mais ou menos isso daí. Então, a sua luz, quando uma pessoa está te perseguindo, é porque ela está na escuridão espiritual. E a sua luz faz com que ela consiga, indiretamente, às vezes ela não tem a consciência, mas ela entende que ela está mal na situação e que você tem uma luz, você tem um algo a mais que ela não tem. Tem pessoas que quando vê a luz e não tem a luz, elas querem a luz e vão tentar saber de você como é que eu faço para ter essa luz? Como é que eu faço para mudar, para ser assim como você é alegre, você é feliz, como é que eu faço? Tem pessoas que vão ser assim. Agora, tem pessoas que vão se incomodar com aquilo e vão querer apagar a sua luz para que você também fica nas trevas como elas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, como eu tomo cuidado com isso? A oração é muito forte. Então, eu sempre vou orar para o meu inimigo, no sentido de abençoar e não amaldiçoar. Porque quando eu amaldiçoo o meu inimigo, aquilo volta para mim. O nosso inimigo automaticamente já vai amaldiçoar a gente. Só que ele não tem a noção que toda a maldição que ele está lançando contra a gente está voltando para ele mesmo.
Porque principalmente gente que anda com Deus, a Bíblia fala, tem vários salmos, várias passagens que Deus é nosso escudo. Então não adianta a pessoa querer nos abater, por quê? Porque Deus está no controle, ele está nos guardando. E às vezes o inimigo fica até frustrado, porque ele tenta de várias artimanhas para nos abater, mas não consegue. Sabe quando a pessoa quer brigar com você, quer brigar, e você ignora? Você já percebeu que a pessoa fica mais irritada ainda? É mais ou menos nesse sentido. Então, a pessoa que luta contra você, ela vai ver que ela tenta, ela não consegue, porque a escuridão dela nunca vai ser maior que a luz de Deus que está com você. Então, e essa luz de Deus que está com você, ela é maior e pode fazer com que as trevas que está na pessoa saia através da tua vida, através da sua oração, talvez através de uma palavra e do comportamento. A gente não sabe. Deus tem a sua maneira de trabalhar. E o nosso papel é sempre se firmar nisso. Eu não, por mais que, gente, eu tô falando isso aí, não é super fácil, né? Você ser afrontado, você receber calúnia ou você ser julgado erroneamente. Não é fácil você receber tudo isso e aí, de repente, você, né, tentar expressar e pedir, entrar em oração a Deus para pedir em favor da pessoa. Isso não é fácil, mas é um exercício que a gente tem que fazer, porque a gente está lançando bênção na pessoa, que automaticamente volta para nós, e se eu lanço maldição no meu inimigo, que já está amaldiçoado porque ele está me perseguindo, essa maldição vem para mim. Então, o melhor papel, a melhor coisa que a gente tem que fazer é obedecer e seguir aquilo que Deus fala. E a última coisa que a gente tem que evitar é conflitos, como eu já falei. A gente tem que pensar antes de agir, nunca agir pelo sentimento. Se uma pessoa te agredir, o primeiro sentimento que vai vir em você é ira, raiva de ir para cima. Então você vai fazer que nem Jesus fez, você vai respirar, você vai pensar, vai se acalmar e não vai responder na hora. Só vai responder na hora se você certificou que você está calmo e pode responder e certificou que a pessoa também está calma, porque senão vira conflito. Então, evita. Sai fora que você está ganhando muito mais do que entrar em algum conflito com alguma pessoa. E lembre-se que qualquer injustiça que fizerem contra você, a vingança vem de Deus, a vingança não é sua. Por quê? Não estou falando que Deus vai sair se vingando de todo mundo, não é isso. Eu estou falando que Deus é justo, que o que fazem para você, Deus é justo. Ele não é um juiz que a pessoa vai chegar lá no tribunal, o juiz carnal, o juiz da terra, ele não sabe, ele vai ter que ouvir os dois lados. E aí ele pode julgar o criminoso de maneira benéfica porque ele teve um advogado bom, por exemplo. E Deus não é assim. Vocês se lembram da história de Salomão? Salomão foi o homem que mais sábio da terra e mais rico e mais sábio que recebeu a sabedoria de Deus e as riquezas de Deus. Salomão viveu uma situação, eu não sei exatamente em que capítulo da Bíblia está, mas que ele viveu uma situação com duas mulheres. Aconteceu o seguinte, essas duas mulheres moravam no mesmo lugar e elas tiveram filhos ao mesmo tempo. Aí, uma dessas mulheres, elas foram dormir e no dia seguinte, uma das crianças amanheceu morta. A mulher que perdeu o filho, que a criança amanheceu morta, foi lá e roubou, sem a mãe do outro perceber, roubou a criança viva. E aí, na realidade, não sei nem se ela não percebeu, ela percebeu porque ela soube que ela foi roubada. No final das contas, ela soube que ela foi roubada. E aí entrou um conflito entre as duas, porque uma queria criança, a outra queria, um já estava morto. E aí foram levar para Salomão, que era rei, julgar. E aí Salomão sempre pediu sabedoria para Deus para julgar o povo. Quando chegou lá na frente para fazer o julgamento, aí elas contaram a história, aconteceu assim, 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 ela tá me roubando o filho e tudo mais. Aí Salomão parou, pensou e respondeu assim: manda trazer a espada, a gente vai dividir a criança no meio e vai dar metade para cada uma. Quando ele falou isso, a mãe ficou desesperada, falou: não dá para ela. E quando a mãe se desesperou que ia matar o filho dela e mandou dar a criança para outra, Salomão falou: pode dar filho para aquela lá. Porque Salomão entendeu, só uma mãe não vai querer que aconteça isso com o filho. Então, aí Salomão, através dessa sabedoria, ele julgou o caso e devolveu a criança para a mãe que era correta. Então, esse é um exemplo da justiça de Deus. Deus nunca vai fazer justiça de maneira que você vai ser prejudicado. Tem uma coisa que a gente tem que entender.
que nós somos agredidos emocionalmente, mas a gente tem que manter o equilíbrio, e que Deus faz justiça, mas assim, a justiça de Deus, ela tarda. Muitas vezes ela demora. Tem aquele ditado, né? Deus tarda, mas não falha. Isso é real. Deus pode tardar, sim, mas ele não falha e a justiça vai vir. Querendo ou não, a pessoa que fez injustiça vai receber aquilo e vai saber porque a justiça está chegando na vida dela. Porque Deus não deixa nada obscuro, né? Assim diz a Bíblia. Então, esses são os pontos que a gente tem que evitar na questão, quando a gente está falando dessa questão emocional. Agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ter uma vida emocionalmente equilibrada? Lógico, gente, que eu estou fazendo um resumo. Eu tô falando isso para vocês em meia hora, e isso é um assunto interminável. Você pode buscar pessoas habilitadas, livros assim que são bem recomendados sobre isso, e principalmente, que é o principal, ler a Bíblia e buscar estudar sobre o emocional, como lidar com o seu emocional. Lendo a Bíblia e orando e tendo esse relacionamento com o Espírito Santo, não tem como errar, porque se você andar com Deus, não tem como errar. Olha só. Então a gente tem que saber o que Deus pensa da gente. Essa é a primeira coisa para a gente conseguir ter uma vida emocionalmente equilibrada. O que Deus pensa de mim? Porque o que as pessoas pensam de mim não é o que Deus pensa de mim. E nós temos a mania de assumir o que as pessoas pensam como se fosse o que Deus pensa. Então, esquece isso. O maior valor, a maior palavra sobre a sua vida é Deus. Isso eu deixo sempre claro e eu sempre repito. Porque a gente, sim, vai levar em consideração a palavra do outro, e às vezes a gente lê a Bíblia, e quando recebe uma palavra contrária, a gente acredita no que o outro falou e se esquece de tudo que leu na Bíblia que Deus falou que nós somos. Então, isso tem que estar bem claro. Pega lá na Bíblia, começa a já ver lá o que Deus fala que você é. Porque é fato, você é filho de Deus, você segue a Jesus, você é filho de Deus, e se você ainda não segue, Deus tem um lugar para você, mas de fato, Jesus te ama e você é especial. Olha só, entender a importância das nossas palavras, é a segunda coisa que vai te manter emocionalmente saudável. Por quê? Porque a palavra, ela mata. A língua é perigosa. Tem vários versículos, principalmente no livro de Provérbios, falando da língua. Se eu lanço uma palavra de maldição e contrária contra o outro, não penso eu que aquilo não volta para mim, porque volta. Então ela é perigosíssima porque ela mata as duas. Ela mata a pessoa que lançou e mata a pessoa que vai receber. Só que a pessoa ainda que vai receber, ainda ela tem a chance, se ela tiver andando com Jesus, buscar Jesus, ela tem a chance de se livrar daquela palavra de maldição. Agora, quem lançou vai cair sobre o julgamento de Deus, não tem como escapar. Então, temos que tomar cuidado com a nossa língua e, assim, a nossa palavra é sempre sim, sim, não, não. A Bíblia fala, porque se passar disso é de procedência maligna, ou concordo ou não concordo. E outra coisa, é sempre bênção para o outro, nunca maldição. Às vezes, que nem as pessoas amaldiçoam dentro das suas famílias os outros, você não serve para nada, você não presta. Principalmente, às vezes, pai que fica lançando palavras de maldição para os filhos, a criança cresce com aquilo no coração. Então, se a autoridade maior da casa dela, a pessoa que ela acreditava, esperava, lançou uma palavra negativa sobre ela, como é que ela vai esperar que ela vai ser bem-sucedida, sendo que quem deveria abençoar, amaldiçoou? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pensa que quando você faz aquele exercício, quando você vai soltar uma maldição, pensa, eu estou soltando para mim mesma. Então, é perigoso. Então, vamos lá, vamos lançar bênção sobre o outro, independente se a pessoa é nosso inimigo ou não, tá? E a última coisa é buscar a ajuda das pessoas, tá? As pessoas que são capacitadas para nos ajudar. Principalmente no momento que a gente está emocionalmente estressado, assim, quando a gente está vivendo muita prova, muita coisa acontecendo na nossa vida, a gente fica muito emocionalmente estressado, fica assim, como se fosse aquela panela de pressão que vai explodir. Nesse momento, eu preciso de ajuda, né? Eu vou ler, vou orar, vou ler a palavra de Deus, vou orar, mas sempre vou buscar orações de pessoas que eu sei que andam com Deus. Posso buscar ajuda de psicólogos, sempre vou buscar ajuda de pessoas que possam me orientar a me equilibrar emocionalmente, porque nós somos seres humanos, nós podemos falhar, nós podemos cair em depressão, que é terrível,
Então, assim, a gente tem que evitar a viver esses grandes choques emocionais para que a gente consiga suportar, porque tem momentos na nossa vida, certas provas, certas passagens e mudanças, que a gente tende a entrar em depressão. Então, a gente tem que, com certeza, buscar a ajuda de alguém gabaritado para nos ajudar. Então, basicamente, é isso que a gente precisa fazer. A gente não pode descuidar disso. Por quê? Porque principalmente eu, você, se você quer ser missionário, se você quer ter uma obra, se você quer ajudar uma pessoa, seja aí na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, ou seja, em outro país, como que eu vou ajudar alguém se eu não tenho equilíbrio emocional? Como que eu vou ensinar algo que eu mesmo não tenho? Então, por isso que às vezes Deus segura muito a gente para liberar para uma obra, isso assim, em todos os sentidos, às vezes até para uma promoção numa empresa, que de repente o seu chamado não é de sair em missão, mas o seu chamado na sua vida é ter uma promoção, é ter um cargo maior, até para isso, Deus, ele vai te levar ali no tempo certo, no momento que o seu emocional é equilibrado e você sabe lidar com as emoções. Porque quanto maior a responsabilidade, mais vem os ataques contra a sua vida e a minha. Então a gente tem que estar preparado, porque senão a gente começa a subir, a gente sobe, quando chega lá, a queda é de primeira, e a gente cai com vontade. Então, Deus nos prepara para que a gente consiga subir cada degrau e a gente consiga permanecer. E quando a coisa chacoalhar, porque vai chacoalhar independente de qualquer coisa, a gente consiga permanecer de pé. Então, por isso que o nosso emocional tem que estar afiadinho para a gente conseguir fazer tudo que a gente tem que fazer em nome de Jesus. Amém? Então é isso que eu venho trazer nessa live de hoje. Gente, mais uma vez agradeço vocês que estão acompanhando. Depois eu já solto, logo depois que eu faço a live, eu solto no YouTube, depois de alguns momentos, eu faço uma rápida edição e solto. Lembrando que no sábado, amanhã tem mais uma live, agora eu esqueci qual que é o tema, mas aí eu vou lançar lá no Instagram, no Viajante Missionária, _blog, tá? Siga nossas contas, tá tudo aí embaixo na descrição do vídeo, tá? E eu vou lançar então, e aí, olha só, no sábado tem um vídeo legal, e lembrando que logo, logo vai vir uns vídeos em inglês também, lembrando que vem legendado para você que fala português, e para quem fala inglês aí fica mais fácil. Então, e aí vai vir esses vídeos aí, então continua acompanhando. Sugestões, estou super aberta aqui. Muito obrigada, graça e paz a todos. Não deixe de assinar e curtir, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?